E eu quero falar sobre algo que Deus falou muito comigo, sobre nós vivermos de acordo com a nossa identidade. Porque se o diabo quer nos paralisar, se o diabo quer nos resistir, ele vai resistir àquilo que você é, àquilo que Deus diz que você é. E nós sabemos disso. Toda vez, né, você sempre está ouvindo palavras, você sempre está ouvindo sobre identidade, mas saber sobre a sua verdadeira identidade e se posicionar. A questão não é ouvir falar, a questão não é ficar sabendo, ouvir uma palavra. Não, já sei sobre a minha identidade. A questão é você se apropriar e viver. É você, sabe, firmar o seu pé e dizer, eu sou isso, não abro mão. Essa é a grande situação. Então, eu quero compartilhar com você sobre isso. Por quê? Porque nós nascemos de novo. E a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nosso espírito estava morto, amortecido, nós revivemos em Cristo, recebemos um novo espírito. Então, nosso espírito é novo. Amém? Nós nascemos de novo, literalmente, da morte para a vida. A Bíblia fala que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, e nós nascemos de novo. Então, nosso espírito instantaneamente, ele é recriado. Há uma novidade de vida, há uma nova posição. Agora, o nosso corpo, a Bíblia diz que ele vai ser glorificado, amém? Porque esse corpo não suporta a glória de Deus. Então, nós seremos glorificados para estarmos com o Senhor e vivemos eternamente. Mas a nossa alma, ela é transformada. Fala comigo, a nossa alma é transformada. Mas você sabe qual que é o grande problema que eu percebo? Nosso espírito é novo, mas muitas vezes a nossa mente é velha. A nossa mente é velha, é arcaica. Você vive posicionalmente no seu espírito recriado, tendo acesso a Deus, tendo acesso ao trono de Deus, às verdades espirituais, mas a sua mente ficou lá para trás. Então nós vamos hoje, você não vai receber tudo que Deus tem para você nessa conferência. Deus já fez muito ontem, mas Deus vai fazer muito. Deus falou muito claro isso comigo. Você não vai experimentar, viver, se apropriar de tudo que Deus tem para você até amanhã, se você não resolver aquilo que tem que ser resolvido hoje. E você precisa então se posicionar. Porque nós precisamos andar de acordo com a realidade que nós já somos. Essa é a grande verdade. Qual que é a nossa verdadeira identidade? Primeira coisa, a nossa verdadeira identidade é que nós somos reis e sacerdotes. Pode ir passando ali também atrás, tá? Para eu ir acompanhando, seria bom. Fala comigo, nós somos reis e sacerdotes. Isso está escrito em Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Essa é uma verdade muito poderosa. Por quê? Porque como reino, a Bíblia fala então que o Senhor me constituiu como reino. Agora eu saí do império das trevas, estou no reino do Filho do seu amor, eu estou no reino espiritual. O Senhor colocou uma coroa na minha cabeça, eu sou filha do rei, eu vou me casar com o rei, eu sou alguém que sou embaixadora do céu na terra. Isso é uma realidade. A Bíblia diz que você é rei, você é rainha, e também você é sacerdote. O sacerdote é aquele que tem acesso à presença de Deus. No Velho Testamento, o sacerdote precisava, as pessoas precisavam de um intermediário, precisavam de um sacerdote para oferecer sacrifício lá no Santo dos Santos, uma vez por ano, para que ele tivesse um ano de perdão de pecados. Mas a Bíblia diz que o véu que separava já não separa mais. Ele foi rasgado de cima a baixo. Hoje você tem acesso, eu tenho acesso ao trono, eu tenho acesso a Deus, tomando banho, dirigindo, lavando vasilha, cuidando de menino, fazendo tarefa. Eu falo com Deus 24 horas por dia. Eu tenho acesso. Essa é a sua verdade. É a verdade espiritual a respeito da sua identidade. Interessante que Paulo, ao orar pelos Efésios, ele ora por revelação. Eu projetei um versículo muito grande aqui, mas eu vou ler apenas algumas partes, se você estiver anotando, que está escrito aqui em Efésios, capítulo 1, verso 16 ao 23. Então, Paulo, ele ora para os Efésios, não ficou muito bom, porque ficou muito cheio, mas eu vou simplificar aqui algumas partes importantes. Paulo, ele ora para os Efésios, ele fala, estou constantemente orando por vocês. Estou constantemente orando para que você
tenha plena sabedoria, que Deus te conceda espírito, sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Por quê? Porque precisamos de revelação. Revelação é quando o véu é tirado dos olhos. É quando você não vive por um conhecimento mental, racional, mas por uma experiência. É quando você vê como Deus vê. A revelação é quando você cai a ficha, você fala, I got it. Amém? Você fala inglês, gente. Uau, eu entendi, é isso. Sabe, a minha oração para você nessa manhã é que você tenha plena revelação. Plena revelação. Essa foi a oração de Paulo. E ele fala para que você possa conhecer a riqueza da glória da sua herança. Uma riqueza, você é herança de tudo que Deus tem. Você tem uma herança que é a sua saúde, nós acabamos de falar. Você tem uma herança que é filhos abençoados. Você tem uma herança, a Bíblia fala que no interior da sua casa os seus filhos são como os rebentos da oliveira. Filhos que vão, sabe, a oliveira fala daquela árvore que é milenar. Eu tive em Israel e tive numa oliveira de 2000 anos. Ela viu Jesus. Aquela oliveira viu Jesus no jardim do Getsêmani. Sabe qual que é a promessa de Deus para você? Os seus filhos são como os rebentos da oliveira. Eles vão perpetuar. O testemunho deles vai falar para as gerações. Sabe, são tantas promessas. Eu podia pregar uma palavra só sobre promessa. Sabe, a promessa da autoridade. Jesus disse, eu vos dou a minha autoridade. Coloca a mão sobre o enfermo, ele vai ser curado. Coloca a mão que o demônio vai sair. São tantas promessas. E Paulo ora aos Efésios e fala, você precisa de revelação. Porque há uma riqueza. Há uma herança muito rica para você. E você vive como você tem uma herança de um milionário. E vive, sabe como? Muitas vezes como mendigo. Você tem uma herança de um milionário. Eu estava vindo, com a Carla, acho que foi ela que falou, o hotel que eu estou é no hotel, diz que é a parte mais nobre, Nossa, que hotel, lá no Biocean, que delícia. Eu olho, acordo, olho para o mar, oro olhando para o mar, muito gostoso. E ela me falando, pastora, que a área é mais nobre, que os ricos, eles não têm carro, não, eles têm iate. O estacionamento da garagem deles ali são os iates, Quem que você falou que comprou casa aqui? O Messi comprou casa aqui. Eu falei, gente, eu estou chique demais, estou hospedado, sou vizinho do Messi por alguns dias. É verdade. E sabe, às vezes a gente fica assim, tão chocada com a herança nessa terra. Minha irmã, você é herdeira das coisas celestiais. Sabe, onde traça, ferrugem, não corrói. Uma herança que você vai levar para a eternidade, que não vai ficar aqui nessa terra. Sabe, então Paulo ora e Paulo fala, vocês precisam de revelação. E no final de Efésios 1 ele fala, sabe por quê que vocês precisam de revelação? Ele fala, porque Deus ressuscitando Jesus dentre os mortos, o fez assentar à sua direita. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, acima de principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir. É lá que Jesus está. E a Bíblia fala, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça de todas as coisas, deu a igreja. Uau! Você é o cabeça, Cristo é o cabeça da igreja. E ele te colocou como cabeça de todas as coisas. E lá ele fala. E juntamente com ele, Efésios 2,6. Eu amo esse texto. Quando ele fala onde Jesus está, assentado à direita de Deus, acima de principados, potestades, domínio, poderes. Ele fala, sabe o que Deus fez com você, Carla? Juntamente com Cristo, onde Ele está, acima de principados, potestades, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Levante a sua mão para o alto e fala assim, eu estou assentada à direita de Deus, juntamente com Cristo, acima de principados, de potestades, de nomes, de poderes. Amém? É lá que você está. Dava para encerrar a palavra aqui e a gente ir embora. Pronto. Essa é a nossa realidade. Sabe, essa verdade, ela tem que incendiar seu coração. Você é muito rica, minha irmã. Você é muito rica. Existe uma herança poderosa para você.
Você está acima de principados, você está acima de potestades, você está acima de domínios. Essa é a nossa identidade, mas sabe qual que é o grande problema? Posicionalmente, nós estamos assentadas acima de todas essas coisas que você ouviu. Juntamente com Cristo, você é rei, você é sacerdote, você liga na terra, você liga no céu. Deus usa a sua boca, Ele destrona principados, Ele destrona potestades, Ele quebra cadeias de familiares, Ele ordena, e sobre a voz de Deus você é usada, sabe? E você é usada para desfazer as obras do diabo nessa terra. Essa é a verdade. Mas a grande questão aqui é que, às vezes, é tão difícil de acreditar nessa verdade. Por causa dos anos de escravidão que nós vivemos. Lembra que eu te falei da mente? Que o espírito é novo. O espírito, ele está numa nova posição. Mas a mente ficou para trás. Mas hoje nós vamos lá atrás, nós vamos trazer a nossa mente cativa, em obediência, e nós vamos dizer, você vai andar junto com o meu espírito. Porque se o meu espírito é novo, a minha mente vai ser nova. Nós não vamos permitir, sabe, que os anos de escravidão roubem a nossa herança. E é disso que eu quero falar, porque lá em Romanos 8:15 fala da escravidão. Paulo fala, porque não recebeste o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Sabe para quê? Baseado no que clamamos, Abba, Pai. Fala comigo, Abba, Pai. Sabe o que é Abba? Papaizinho. Você não está mais debaixo do jugo da escravidão, do pecado, da maldição. Sabe, nenhuma maldição mais tem poder sobre a sua vida. Então a Bíblia fala que você não recebeu o espírito da escravidão para viver atemorizado, que no original é com medo. Você não está mais debaixo, sabe, da escravidão para viver com medo. O que vai acontecer? O meu vício vai sair? Será que eu vou ficar? Será para onde que eu vou? Será que o dinheiro vai dar? Será que eu vou casar? Será que meu marido vai converter? Será que eu vou ser curado? Não, o medo foi encerrado. Você não vai viver com medo, porque você não é mais escrava, você é filha. E você é filha de um papaizinho maravilhoso. Você é filha do Abba. Você diz, Abba, o meu papaizinho está aqui do meu lado. Sabe, essa é a nossa identidade. Então o Senhor fala, você não está mais debaixo desse espírito. Você não recebeu o espírito de escravidão. Hoje você vai dizer para esse espírito, sai da minha vida. Porque eu não sou mais escrava, eu sou filha. Amém? Eu sou filha, eu não vou viver como escrava, não vou viver com medo. Vou fazer uma pergunta para você. Como os escravos vivem? O escravo tem um espírito abatido. O escravo não tem planos. O escravo não tem perspectiva de vida. Porque ele é escravo. Ele vai ser escravo o resto da vida. Então ele só vê isso aqui. Ele é medíocre. Ele só vê o que ele está vendo. Ele não tem olhos para ver lá na frente. Sabe por quê? Porque ele não sonha. Ele não pode sonhar porque ele não tem uma perspectiva de vida melhor. A Bíblia diz que você já não é mais escrava. Mas o escravo tem a mesma mentalidade de um órfão. Um órfão não tem pai. O órfão não tem uma herança. O órfão não tem um pai para dar direção, para cuidar, para proteger, para conduzir. Sabe, então, esse espírito de orfandade, esse espírito de escravidão, muitas vezes nos pega para nos deixar inseguros. Porque um órfão, ele não tem segurança. Não tem segurança, muitas vezes, para fazer negócio. Porque não recebeu a devida proteção. Ele é introvertido. O órfão, ele tem medo, né, de investir. O órfão tem medo de casar. Ele não tem referência. Ele não tem um modelo. Ele não tem uma herança para ele dizer, vai dar certo. É o meu pé de meia. Ele é só. Então, esse espírito de escravidão, que é o mesmo espírito da orfandade, muitas vezes bate na nossa porta, mesmo sabendo que a sua realidade não é essa.
mesmo sabendo que você está posicionalmente com Cristo. A mente, às vezes, anda baseado nas experiências do passado. Eu não sei qual é o seu passado, eu nem moro aqui, eu nem conheço você, mas eu sei qual que é o seu futuro. Eu sei que Deus planejou para você. Eu é que sei que caminhos, eu que sei que plano tem para você, caminhos de paz e não de mal. A palavra do Senhor diz que Deus tem coisas boas para os seus filhos. Quantas são mães aqui? A Bíblia fala, se vós sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, fala comigo, quanto mais, mais uma vez, quanto mais, o Pai Celeste vos dará coisas boas aos seus filhos amados. Sabe, hoje o Senhor quer remover toda a orfandade. Hoje o Senhor quer remover toda a escravidão. Lá em Colossenses 1,13 está escrito: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fala comigo, eu fui liberta das trevas, eu fui transportada para um outro reino. Amém? Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel era povo de Deus, amém? Porque Deus tem um povo. Deus tem um povo separado. Ele falou, eu vou ter um povo. Abraão era avançado de idade, Sara avançado de idade, além de velha, gaga, estéril. Mas ele falou, eu vou ter um povo. E Deus ama a impossibilidade. Deus ama, sabe, a incapacidade humana para que todos vejam que ele fez isso. Deus pega ali uma palavra, libera sobre Abraão e fala, você vai gerar uma descendência que vai ser minha, separada. Então, a Bíblia fala que o povo de Israel era povo de Deus. Só que toda a história, depois que José, é levado para o Egito, você sabe disso. José é levado para o Egito, depois veio uma descendência que nasceu ali com toda a sua família, cresceram, multiplicaram, se tornaram muitos. Faraó ficou com medo deles crescerem muito e aí os fez como escravos. Eles viveram no Egito como escravos, mas isso não mudava a realidade deles. Eles eram povo de Deus. Eles eram povo de Deus, porque o Senhor já tinha os levantado. E aí eles viveram. A realidade era, eles eram povo de Deus. Havia uma promessa. Havia uma herança de uma terra prometida. Havia algo que Deus tinha para eles. Havia algo poderoso, algo muito grande. Sabe, a Bíblia fala que lá naquela terra, as pessoas, eles iam entrar e eles iam tomar posse de cidades que eles não tinham plantado. Eles iam tomar posse, sabe, os cachos de uva tinham que ser carregados de 2. Que delícia. De tão rico que era a terra. Havia uma promessa. Mas eles viviam como escravos. E quando Moisés, já sendo usado para libertar o povo, manda os espias espiarem essa terra, como que eles viram? Vamos ver? Qual foi ali o relatório que eles deram? Números 13, 33. Também vimos ali gigantes. Isso aqui foram 10 espias, né? Ali temos gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Como que eles se viam? Como gafanhotos. Você sabe como que eles se viam? Eles se viam na ótica daquilo que eles tinham vivido. Viviam olhando para si. Viviam olhando para a experiência que eles tinham de escravidão. Eles não viram com olhos proféticos. Eles não viram com filhos, sabe, como aqueles que tinham uma promessa. Não, eles viram baseado naquilo que eles tinham experimentado. Sabe por que muitas pessoas não experimentam o mover de Deus, a herança, não toma posse? Porque ainda está vivendo com base nas suas experiências do passado. Você precisa romper isso hoje, minha irmã, porque você não é mais escrava, a Bíblia diz isso. E eles se viam, a Bíblia fala, nós nos vimos aos nossos próprios olhos, porque eles se viam de acordo com o ambiente que eles foram criados, gerados. Nós vamos falar disso agora. Nós vamos falar sobre ambiente.
Porque definitivamente você não pode deixar o seu ambiente definir a sua identidade, mas a sua identidade vai definir o seu ambiente. É a sua identidade que vai mudar o lugar que você está. É aquilo que você é em Deus que vai mudar as circunstâncias. Aqui, a fé deles estava estabelecida em cima da crença deles. Porque eles acreditavam que eram escravos, porque eles viveram como escravos, agora eles se viam como escravos. Era uma mente limitada, era uma mente de escravo. Josué e Caleb tiveram uma outra atitude, está em Números 14, 24. Ele fala, porém, meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito, fala comigo, outro espírito. A Bíblia fala, ele perseverou em seguir-me, e eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Nossa, Deus falou uma coisa tão forte, que eu até compartilhei com a minha discípula hoje no carro. Tão forte que eu já li esse versículo, já preguei muitas vezes. Mas Deus me mostrou uma coisa muito séria. Sabe o que é? Aqui, Josué e Caleb tiveram a realidade, tiveram a revelação, porque eles ainda não tinham pisado, eles ainda não tinham conquistado, eles só foram espiar, mas eles trouxeram um relatório. Josué e Caleb trouxeram um relatório, sabe como? Um relatório da nova identidade. Eles já se viam na cidade, eles já se viam em Canaã, eles já se viam tomando posse da promessa, porque eles não olharam para trás, eles olharam para frente. Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, prossigamos rumo à carreira que nos está proposta. Tem uma carreira, você tem que correr, porque o Senhor tem coisas grandes para você. Mas eles se posicionaram. E o que Deus falou comigo aqui? Porque Caleb teve um outro espírito, ele perseverou em crer, em seguir. Eu vou fazer ele entrar nessa terra, mas a sua descendência vai possuir. Sabe o que Deus falou comigo, pastora Gisele? O futuro da sua descendência depende de você tomar posse da sua identidade em Cristo. Porque Caleb tomou posse. E o Senhor diz, a sua descendência vai possuir. Quando você vive baseado no seu ambiente passado, nas suas experiências passadas, não assume a sua identidade, você compromete a próxima geração. Você compromete a sua herança. Deus quer alcançar, e Deus está ecoando isso aqui desde ontem. Deus quer usar vocês para alcançar as crianças desse país, e elas vão ganhar as famílias, e elas vão entrar nas escolas, e elas vão pregar, os professores vão converter. Vai parar essa notícia de entrar de assassinato nas escolas. Isso vai ser encerrado nesse lugar, porque as crianças vão ser cheias do Espírito. Se entrar um endemoniado lá, ele vai cair possesso. Há promessas de Deus para esse país, pastora Gisele. Há promessas de Deus para você. Você não está aqui por acaso. Como diz lá em Goiânia, você não caiu aqui de gaiato. Você veio por uma provisão de Deus. Você está aqui. Aonde você chegar, é chegar do reino de Deus. Sabe? E se você tem a revelação da sua identidade, como Caleb, que viu, que se apropriou, que teve outro espírito, o Senhor diz, a sua descendência vai entrar. Quando você não toma posse da sua identidade, você compromete a sua descendência. Isso é muito sério. Repete comigo, se eu não me apropriar da minha identidade em Cristo, a minha descendência ficará comprometida. Mas o oposto também. À medida que eu me aproprio, à medida que eu tomo posse, a minha descendência entra e toma posse. Sabe, o Senhor vai ganhar a descendência da próxima geração aqui através de vocês e através de mulheres que assumem a sua identidade. Eu quero que você declare isso aqui. Passa para mim, por favor. Declare para mim. Fala comigo. O meu ambiente não vai definir a minha identidade, mas a minha identidade vai definir o meu ambiente. Eu me aproprio dessa verdade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Primeira coisa, você é rei e sacerdote. A segunda coisa, o nosso ambiente não pode definir a nossa identidade. Sabe por quê? Porque a identidade, ela é aquilo que você é.
E os estudos falam que a identidade de uma pessoa é formada na infância, pelas palavras, pelo ambiente, pelas pessoas. Tanto é que você tem que agora, depois de adulto, quebrar um monte de palavra maldita que a pessoa ouviu e ela acreditou nisso. Aí você tem que desacreditar, desfazer toda uma história de uma identidade errada, de palavras que foram ditas. Por isso é que nós estamos aqui, porque nós queremos reafirmar a identidade dessa nova geração. É homem e mulher, é homem de Deus, é mulher de Deus, amém? Isso é muito poderoso. Agora, se a identidade é formada pelo ambiente, nós estamos com alguns problemas. Porque nem todos os ambientes foram propícios a uma identidade real, uma identidade de Deus. Olha, se você deixar que o seu ambiente defina a sua identidade, você vai ficar limitado àquele ambiente caído. Vou dar um exemplo para você que aconteceu de verdade, na casa do pastor Wilson, pastor de São Paulo. Já pregou aqui? Esposo da pastora Zanilda, todo mundo conhece aqui. Supervisor da Vinha Europa. Ele contou essa história. Ele morava lá em Goiânia, no setor que se chamava Novo Horizonte. Inclusive, a casa está lá até hoje, e a pastora Zanilda ficou hospedada nessa casa. Ela tem até o quarto dela, até as roupas dela. E isso aconteceu. Ele tinha um casal de cachorro e cachorra. Esse casal, eles ficaram grávidos. A cachorra ficou prenha, ok? E deu à luz muitos cachorrinhos. Mas a vizinha dele, na mesma época, tinha um casal de gatos, que ficou prenha na mesma época. A gatinha ficou grávida de um monte de gato, nasceu numa casa, um monte de cachorro, pulou um muro, na outra casa, um monte de gato. O casal de gatos morreu. E todos os gatinhos, ficou um gatinho só. O que aconteceu com esse gato? Não queria ficar sozinho, pulou o muro, descobriu uns cachorrinhos e falou, eu acho que vou me oferecer para eles me adotar. Não quero viver sozinho. Aquele gato foi criado com esse casalzinho de cachorro, com aquele tanto de cachorrinho. Mamou na teta, o gato mamou na teta da cachorra. Isso pastor não mente, então, se ele contou, eu acredito. O gato mamou na teta da cachorra. E foi criado juntos. E ali o que aconteceu? Aquela cadela adotou. Então, ele mamava junto, foi criado junto. Aquele gato cresceu no meio dos cachorros. Mas sabe o que aconteceu? Colocava em cima da mesa, todos os cachorros latiam, ele miava. Mas ele não tinha coragem de pular da mesa. E se caísse da mesa, caía de costa. Porque não se via como um gato. Aquele gato miava, mas ele não subia no muro. Ele não pulava. Né? Ele então se via, aquele gato, ele, embora sendo gato, ele tinha uma mente de cachorro. Ele estava limitado àquela experiência. Da mesma maneira, muitas pessoas estão limitadas às suas crenças erradas, por causa da identidade que receberam, por causa do ambiente que receberam. Isso é um fato. E a Bíblia lá em Romanos 12:2 fala, não vos conformeis com esse século, mas você precisa transformar a sua mente. Como? Transforma a sua mente pela palavra, para que você experimente qual que seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se eu tive uma experiência ruim, se eu convivi num ambiente, sabe, que comprometeu a minha identidade, que eu mesmo sei que eu sou filha, e muitas vezes o diabo traz lembranças e me faz viver como escravo, sabe, impedindo os sonhos de Deus para a minha vida, eu preciso renovar a minha mente. Por quê? Porque você vai ser aquilo que você crê. Mude a sua crença, que você vai mudar os seus hábitos. Então, você tem que mudar a sua maneira de pensar. Terceira coisa, viva a sua identidade apesar do ambiente. Independente do ambiente que você esteja, viva a sua identidade, aquilo que você é. E eu quero dar um exemplo aqui de José. É uma palavra muito forte, porque José, ele foi o escolhido de Deus, e a Bíblia fala que José tinha muitos irmãos. E Deus deu um sonho para José quando ele tinha 17 anos. E nesse sonho, né, não temos tempo aqui para entrar em detalhes, mas nesse sonho, ele via os feixes de trigo, né, se dobrar diante dele.
E Deus deu aquele sonho para José, porque Deus já estava predizendo, dizendo para José que ele era chamado para governar, ele era chamado para dominar, que Deus tinha algo grande para a vida dele. Com apenas 17 anos, ele falava: você vai ser um príncipe, você vai governar. Em Gênesis 37:5, ele relata esse sonho para os seus irmãos. Está escrito: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Os seus irmãos receberam aquela notícia, receberam aquele sonho e odiaram José. Aí começa uma luta entre o propósito de Deus, o sonho de Deus, o plano de Deus, a palavra de Deus e o ambiente. José tinha a palavra, José tinha um sonho. José, então, tem a clareza de que Deus vai levantar ele para algo grande. Mas o que aconteceu? Ele precisou avançar e ter algumas atitudes para permanecer no lugar que Deus tinha planejado para ele. Lá em Gênesis 37:22, a Bíblia fala, né? Eles então viram José, falaram: esse cara é muito sonhador. Esse cara, ele está querendo dominar sobre nós, ele quer reinar sobre nós. Já vamos dar um jeito nele, vamos dar um jeito de sumir com ele aqui, porque ele já era o queridinho do pai dele. E aí eles então fazem um complô, né, para poder dar um fim na vida de José. Em Gênesis 37:22 está escrito: também lhe disse Rúben: não derramei sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Quer dizer, eles não falaram assim: nós não vamos matar ele, porque nem tanto, não vamos derramar sangue, mas vamos jogar ele no buraco, porque lá ele vai morrer de alguma maneira, meu pai não vai ver sangue na minha mão, meu pai não vai falar que fomos nós que matamos, vamos dar um jeito nesse cara, porque ele quer dominar sobre nós. O que aconteceu? José era o príncipe, José tinha a palavra. De repente é colocado num poço. De repente é colocado num buraco. Se você foi jogado no poço, não perca a sua identidade enquanto você estiver lá. Porque José, você vai ver um processo. Porque entre o sonho de Deus para a sua vida, até você se apropriar dele, tem um processo. E nesse processo você precisa dar respostas. Nesse processo você precisa firmar a sua identidade. Nesse processo você não vai abrir mão em detrimento do seu ambiente. O ambiente diz o contrário, as palavras dizem o contrário, a experiência diz o contrário, o diagnóstico diz o contrário, mas a promessa diz que você é filho, você é herdeiro, você foi feito para governar, você é sacerdote. José tinha clareza, e você vai ver aqui que ele passou por alguns testes que são muito parecidos com os testes que nós também enfrentamos. O primeiro teste que José precisou enfrentar foi o teste do poço. Os seus irmãos o jogaram ali no poço. Sabe? Irmão, subentende-se que são pessoas que nós amamos, né? Deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo vai escolher aqueles que você mais ama para ferir você. Porque quanto maior for o amor, maior será a ferida. É por isso que ele usa pai e mãe. É por isso que ele usou os irmãos. E ali, José é colocado naquele poço, né? José, ele não permitiu que o buraco definisse a sua identidade. Porque lá no final da história, eu já vou adiantar um pouquinho, depois de passar 13 anos, fala comigo, 13 anos. Não foi um mês, não foi um ano, não foi 5 anos. Foram 13 anos entre a promessa e o cumprimento. Depois de tudo, já vou adiantar para você entender um pouquinho. De 13 anos, o que aconteceu? Lá na frente, os irmãos de José, depois que aconteceu toda uma história, que eu vou ser bem rapidinho aqui para você, a Bíblia fala que Deus dá um sonho para José lá na prisão, e que ele é levantado rei, porque o rei ali do Egito vê que ele tem um sonho, coloca ele para identificar o sonho dele e levanta ele como governador do Egito. Um dia ele é prisioneiro, no outro dia ele é governador.
Olha que coisa poderosa. Mas quando os irmãos de José vieram, porque teve uma fome onde eles moravam, e eles vieram no Egito pegar comida, eles viram ali, o que acontece? Em Gênesis 50, 15. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: agora meu pai morreu, depois de tudo, né? Eles já reconheceram que José tinha se levantado como governador. É o caso de José nos perseguir, nos retribuir certamente o mal que todos nós fizemos com ele, em Gênesis 50, 15. E eles falaram agora, né? Depois que José sai do poço, de todos os lugares da prisão, é levantado como governador, eles falaram: agora ele vai acabar com a gente. Agora ele vai estipar, assim, não vai matar todo mundo, frito. Qual foi a resposta de José? Gênesis 50, 20 e 21. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Porque ele, né, foi governador e teve toda uma estratégia de guardar comida, de preservar a vida de muita gente. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. A resposta de José com os irmãos não foi 2 pesos, 2 medidas, não. Os irmãos falaram: agora eles vão acabar conosco. Ele falou: não precisa preocupar, não. Porque Deus me mandou para cá para sustentar vocês. Eu não vou sustentar, eu não vou apenas não matar vocês, não. Eu vou sustentar vocês. Eu vou sustentar a sua mulher, seus filhos, cachorro, papagaio, camelo. O que você tem? Nada vai te faltar. Sabe que resposta, que nobreza. Você é da nobreza. Você é uma princesa. Sabe, somente os nobres perdoam. Somente os nobres, né? Eles são, como o pastor Márcio falou aqui, eles são graciosos. Hoje a resposta que nós vamos dar diante da circunstância, as circunstâncias, é de acordo com a revelação que nós temos tido. Quanto mais graça eu recebo, mais gracioso eu sou. Essa é a vontade de Deus para você, amém? Quando você não permite que o seu ambiente determine a sua identidade vai determinar o seu ambiente. Vamos falar isso de novo? Amém? Passa para mim, próximo. Mais, vocês estão acompanhando, né? Aqui, quando você, aqui, esses dois nós vamos falar porque é muito importante. No 3, vamos lá. Quando José virou príncipe. Ele tinha sido colocado lá no poço, tinha sido escravo. Mas a identidade dele foi que determinou o seu ambiente. Não foi o seu ambiente que determinou sua identidade. O próximo, vamos ler? No 3, 1, 2, 3. Ou o poço define você, ou a sua identidade te tira do poço. Isso é muito poderoso. José sabia quem que ele era. José sabia que ele era da nobreza. José sabia que Deus tinha chamado. Havia uma palavra, havia um sonho, havia uma revelação. Ele não se deixou, sabe, abater. Ele não pagou, sabe, o mal com o mal. Mas ele foi nobre. E a Bíblia fala que ele perdoou. Lá, eu não vou ler todos os versículos por causa do tempo, mas em Hebreus 12, 15 fala: atentando diligentemente, para que você não seja faltoso. Não seja faltoso. A Bíblia fala: separando-se da graça. Misericórdia, agora que eu tive revelação da graça, não posso me separar da graça. Quem aqui quer permanecer na graça? Então, eu vou te falar como que te separa da graça. Olha como. Sede diligente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Como? Caso haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. O que me separa da graça de Deus? Amargura.
Amargura é falta de perdão. Amargura é quando você pega um pano e sufoca aquilo ali e fala, não, depois eu resolvo isso. Sabe, amargura é quando você não vai lá na ferida e você não resolve. Amargura é quando você anda 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois você não sabe por que você não dorme, você não sabe por que você vive ansiosa, porque a raiz de amargura, ela corrói, ela mata. Tem muita gente morrendo de angústia, de ansiedade, de depressão, porque não perdoa. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Sabe, José, ele perdoou, porque ele era nobre, porque somente os nobres perdoam. Você é nobre. O Senhor te chama a andar numa novidade de vida. Você só vai entrar, sabe, e permanecer no lugar que Deus planejou para você, se você romper com esse problema, que muitas vezes você pôs um pano ali e você abafou. Não, essa não é a vontade de Deus. A Bíblia fala, ama os vossos inimigos. Fazei com que vos... A Bíblia fala, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que te maldizem, orai pelos que vos caluniam. Nós tivemos que praticar muito isso, né, pastor Gisele, de um tempo para cá. Ora pelos que te caluniam, aqueles que te deixam, abençoa, porque eu sou nobre, porque eu sou da realeza. Amém? Então eu tenho atitudes. O que tirou José daquele poço, sabe o que foi? Foi a nobreza. De andar de acordo com a sua identidade. E não deixar que o seu ambiente determinasse a sua identidade, não. Ele falou, eu fui chamado para ser nobre, eu vou perdoar. O segundo teste dele foi o teste da escravidão. Depois que eles tiraram, os irmãos dele mudaram de ideia. Não vamos deixar nesse poço, não. Estava passando ali, né, o povo, os mercadores midianitas, e eles falaram, até tivemos uma nova ideia, que eles eram muito bons de ideia, sabe? Uma hora joga no poço, a outra hora vende. Venderam José para os mercadores que estavam indo para o Egito. A Bíblia fala então, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Depois José então é vendido, chegou lá na casa de Potifar, ele era escravo. De repente, né, o príncipe vive numa condição de escravo. Primeiro ele estava no poço, depois foi jogado ali naquela escravidão, mas Deus é tão gracioso. Sabe como que Deus age? Deus mesmo ali abençoava José. Você sabe qual que é o teste da escravidão? É o teste da injustiça. O pastor Márcio já falou muito disso, eu não vou entrar muito em detalhe, mas é o teste, sabe, da justiça própria. Todos nós vamos passar por esse teste. Sabe, José poderia ter falado, imagina que ele poderia ter falado, por que me jogaram aqui? Eu não tenho nada com isso. Por que fizeram isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Quantas vezes nós também estamos nessa posição de, sabe, passando por esse teste da justiça própria? Eu não merecia passar por isso. Como que essa pessoa chegou do Brasil, tem muito menos tempo que eu, já tenho documento e eu não tenho? O que eu fiz para merecer isso? Sabe aquelas coisas onde você coloca os seus olhos em você? Você fica o tempo todo se comparando com as pessoas. Isso é justiça própria. Não me consultaram, não sou importante aqui, nem tão preocupado com o que eu estou pensando, nem me lembrar do meu aniversário. E fica 2 dias com o beijo para frente. Sabe aquela pessoa que ela é o centro? Essa é uma prisão, se chama justiça própria. José não ficou preso lá. José não ficou remoendo. Por que me jogaram aqui? Por que me venderam? Por que agora eu sou escravo? Mas Deus falou que eu vou dominar, que eu vou governar. Não, José apenas se calou. Quando as pessoas vierem falar mal de você, quando vierem te injuriar, apenas se cale. Porque você tem um advogado que justifica você diante de Deus. É verdade. Amém? Todas as vezes que você olhar para si mesmo, sabe, ficar se comparando com as pessoas, ficar reivindicando atenção, reivindicando ser vista, ser notada, ser reconhecida. Você está debaixo do teste da escravidão. O Senhor quer te tirar de lá. Como que eu saio de lá? Esquece que você existe.
Amém? Esquece, por quê? Porque Ele te justifica. Se não tiver ninguém olhando para você, Ele está olhando para você. E Ele vai te colocar. O seu destino final, somente Ele que te coloca lá. Foi o que José experimentou. Amém? Mais para frente, vamos pular aqui alguns versículos. Depois a Bíblia fala que ele é visto ali pelo seu Senhor. Lá em Gênesis 39, a Bíblia fala que tudo que ele colocava as mãos prosperava. A Bíblia fala que logrou José mercê perante ele, quem servia. Ele servia o seu Senhor e tudo que ele colocava as suas mãos, abençoava. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como em campo. Sabe o que aconteceu? Ele levantou, tirou ele, né? Ele não era mais escravo, levantou ele como mordomo. Já estava, então, um nível acima. Mas veio o terceiro teste. Qual foi o terceiro teste? Fala comigo, o teste do pecado. A mulher de Potifar, saradona, bonitona, cheirosona, simplesmente olha para José e apaixona por ele. E ela vai tentar agarrar ele. Na hora que ela tenta agarrar José, José sai correndo, porque ele não é escravo do pecado, porque ele sabe da sua identidade. A roupa de José fica na mão dela. E aí, a Bíblia fala, né, que ela então, José é assediado por aquela mulher, e aquela mulher, depois ela levanta aquele testemunho, falso testemunho contra ele, porque ela fala que é ele que fez. Nós vemos 2 testes aqui. O teste do pecado. José foi testado, mas ele não caiu nesse teste. Sabe por quê? Porque ele tinha revelação de quem que ele era. O seu ambiente não definiu a sua identidade. A sua identidade foi que trouxe à existência o seu ambiente. Ainda que ele saísse sem roupa, ele saiu, porque ele era um príncipe. Sabe, a Bíblia fala lá em Romanos 6, sabendo isso, que foi crucificado com Cristo Jesus, o meu velho homem, para que eu não sirva o pecado como escravo. Você não é escravo do pecado, minha amada. Então você tem que andar em novidade de vida, amém? Você já venceu esse teste, porque você está no novo tempo. O 4º teste foi quando a identidade dele foi questionada. Aquela mulher, ela falou o contrário. Ela chegou e falou em Gênesis 39, 17. Segundo as mesmas palavras, disse, o servo hebreu, aquele que você trouxe, que nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me. A integridade de José é colocada em teste. Ela que tinha agarrado ele, tinha arrancado a roupa dele, ela fala que foi ele. Não se preocupe se estão falando mal de você, porque aquele que te chamou é aquele que te justifica. José não ficou preocupado. É mentira. Não, ele se calou. Sabe, não diga nada. José não permitiu que o seu ambiente de calúnia determinasse a sua identidade. Não importa se estão falando mal de você, não importa, sabe, se o diabo está falando alguma coisa contra aquilo que Deus tem para você, o que importa é quem você é. Amém? Você precisa responder. E o 5º e último teste é o teste da prisão. Como consequência daquilo, Potifar colocou ele na prisão. E a prisão é o último teste. Sabe, o teste da prisão são aqueles momentos difíceis onde as portas estão fechadas. Tem alguma área da sua vida que você vê que as portas estão fechadas, que você não sabe para onde você vai. Sabe, José, ele então é mandado lá para a prisão. Mas ele era um príncipe. Deus já tinha falado que ele ia governar. Era um príncipe que estava na cadeia. Em Gênesis 39, verso 21 ao 23, o Senhor diz: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno. E lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos, até na prisão o homem era abençoado. Olha aqui, estavam no cárcere, ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, tudo que ele fazia prosperava. Tudo, fala comigo, tudo que José fazia, ele prosperava. Sabe o que significa isso? Ele tinha revelação da sua identidade. O seu ambiente não determinava, mesmo na prisão, ele se posicionou. E ele comandava todo mundo, sabe, ele abençoava, tudo ali dava certo. Você está a caminho do seu destino.
Sabe, se algum desse tipo de teste tem vindo na sua vida, você então hoje vai se posicionar como José se posicionou. E você vai dizer: eu não ando pelo que eu vejo, eu não ando pelo meu ambiente, eu não ando pelas circunstâncias, eu não ando pelos testes, eu não ando, sabe, por aquilo que o diabo diz, mas eu ando confiado naquilo que Deus me prometeu. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém? O que aconteceu? Deixa eu simplificar aqui, resumir para a gente encerrar. José, uma pessoa ali, um preso, teve um sonho. José, então, interpreta o sonho. E aí depois ele sai dali e conta mais para frente. Ele conta ali para Faraó, ele conta ali para Potifar, que um dia Faraó teve um sonho também. E ele falou: vai chamar os magos do Egito, alguém para definir esse sonho. Eu preciso que alguém venha definir. Aí, aquela pessoa que um dia estava lá na prisão, se lembrou de José. Eu sei quem pode decifrar o seu sonho. Tem um homem que decifrou um sonho que eu tive lá na prisão. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando ninguém estiver olhando, quando ninguém lembrar de você, o Senhor vai te achar. O Senhor vai te achar e vai falar: é com você mesmo que eu quero usar, é você mesmo que eu tenho sonho, é você mesmo que eu tenho plano. Sabe, José é achado. Sabe o que aconteceu? O Faraó manda chamar José. Sabe como que ele vai? José é levado a Faraó, escoltado pelos guardas como prisioneiro. Depois de alguns minutos que ele interpreta o sonho de Faraó, Faraó o levanta como governador do Egito. E depois de alguns minutos, José volta com os mesmos soldados, escoltado como príncipe. Ele sai escoltado como prisioneiro e volta escoltado como príncipe. E o Senhor diz: agora chegou a minha vez. Já ouviu aquela expressão: quem ri por último ri melhor? Já viu aquele versículo: melhor é o final das coisas do que o princípio delas? O Senhor está por um triz para completar a obra que Ele tem na sua vida, o sonho, o plano, o propósito que Ele colocou no seu coração. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Em todas as promessas Ele tem o sim e o amém. Foi Ele mesmo que prometeu, Ele mesmo que te chamou. Mas você não pode parar no meio do caminho por causa do teste da prisão, por causa do teste do poço, da amargura, da justiça própria, do ressentimento, do pecado, da calúnia, da prisão. Sai daí, minha irmã, sai daí hoje, sai de toda a prisão, porque o Senhor tem o trono para você. O Senhor quer colocar uma coroa na sua cabeça, e o Senhor quer dizer para você: o ambiente não vai determinar a sua identidade, mas é a sua identidade que vai determinar o seu ambiente. É você que vai dizer o final da história. Melhor é o final das coisas do que o início delas. O Senhor levanta José, e José se torna governador do Egito depois de 13 anos. Não foi fácil, mas ele perseverou em crer na identidade que Deus tinha dado. O que Deus disse a seu respeito? Sabe o que Deus disse a seu respeito? Você é uma filha amada, você é perdoada, você é curada, você é redimida, você é herdeira de tudo que Deus tem nessa terra e do céu. Você é justificada, você é uma filha amada. Tudo que você colocar nas mãos vai prosperar. Os seus filhos são como os rebentos da oliveira. O seu marido, sabe, foi aquele que Deus te deu para suprir as suas necessidades. A palavra do Senhor diz então que todas essas promessas são suas, mas é necessário você pôr um fim na mente velha, na mente de escravo, na mente de órfão. Abrir a sua boca, assumir aqui a sua identidade e dizer: eu sou filha. Eu não sou mais escrava do medo. O medo da depressão, o medo da ansiedade, que tem roubado seu sono, que tem roubado a sua paz. Hoje você vai pôr fim nela. A palavra do Senhor diz: se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás.
2 Coríntios, põe lá, por favor, querido. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás. As palavras que você recebeu, os testes que você passou, tudo aquilo que você viveu, irmã, hoje, converte a sua mente, coloca ela na posição que está o seu espírito. Nova criatura, é uma novidade de vida. A partir de agora, dá um passo de fé e fala: eu sou quem Deus diz que eu sou. Amém? Em Filipenses, para nós encerrarmos o último versículo, 3, 13, 16. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante estão de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Fala comigo: esquecendo. A partir de agora, nós vamos orar e você vai se esquecer. Deus vai passar uma borracha na sua mente e você vai esquecer das experiências, das palavras que você recebeu, que denegriam, sabe, que diminuíam você. Você não se via capaz, porque você ouviu o tempo todo: você não vai dar nada, você não vai prosperar. E você saiu do Brasil, você veio, você tenta, mas existe uma voz de acusação que quer te manter cativa. Hoje você vai dizer: eu não sou mais escrava, eu sou filha. Levanta